Então ele entrou nessa área do desenho animado com uma genialidade extraordinária. Agora tem outra coisa, ele foi além. Ele pega o personagem que era capaz de estar no dia a dia, ele retratava o cidadão médio americano. Os dois eram o próprio cidadão americano. O Mickey é o cidadão da classe média americana. O Donald é o cidadão médico da classe americana. Então, uma grande identificação nacional e internacional. Negócios e empreendedores históricos. Ouça no Spotify ou assista no YouTube. Apresentação: Heródoto Barbeiro e Fernando Vítulo. Né Podcast. Seja bem-vindo, bem-vinda aqui a mais um episódio do Né Podcast, Negócios e Empreendedores Históricos. E Heródoto, olha, hoje a gente vai falar de um empreendedor, o Walt Disney, conhece? Walt Disney, eu me lembro de uma vez numa escola, né? A professora fez a chamada lá na escola. Fulano, Joãozinho, secretário, aí falava assim, Walt Disney! Nada. Walt Disney! Nada. Aí no filme o menino saiu e disse, professora, não é Walt Disney, é Walt Disney. Traduzindo no brasileiro, Walt Disney. É, Walt Disney. Olha só, o Walt Disney, ele nasceu em 1901 e faleceu em 1966 com 65 anos. Novo, viu, Heródoto? Infelizmente faleceu com câncer de pulmão. Devia fumar, pelo jeito. É provável. É bem provável. Nessa época, você já viu, né? Nessa época que o cigarro era um charme, né? Você pegava aqueles filmes antigos, o pessoal vê aí na internet, Humphrey Bogart, ele ganhava da indústria de fumo para aparecer sempre com um cigarro na boca. E as grandes divas, deuses do cinema, apareciam fumando com piteira. Era chique, né? Provavelmente era o witch da época. E provavelmente os cigarros eram acendidos com o Zippo, que a gente já falou aqui. Aliás, outro dia podcast. eu fui numa loja e tinha Zippo para vender e eu falei para um cidadão lá, esse aí é Zippo. Eu falei, você sabe de onde veio o nome Zippo? Eu aprendi aqui. Olha só, mas o Walt Disney, ele foi produtor cinematográfico, cineasta, diretor, roteirista, dublador, animador, empreendedor, claro, e filântropo, e cofundador da The Walt Disney Company. O Walt Disney é a pessoa que venceu o maior número de Oscars na história, sendo 22 prêmios da Academia e 59 indicações, Heródoto. Muita coisa, né? Muita coisa. Bom, ele realmente é um sujeito extraordinário. Agora, uma visão, assim, extraordinária. E a visão comercial, porque é o seguinte, a gente sempre fala da indústria do cinema nos Estados Unidos. Essa indústria vem lá de 1920, 1930, já tinha uma indústria de cinema nos Estados Unidos. E quando você falava em cinema em outros lugares do mundo, ele era muito mais um cinema autoral. Fora dos Estados Unidos, você fala, o filme do Fellini, né? O filme do Cacá Diegues. Mas no Brasil, houve uma tentativa de fazer uma indústria de filmes com a antiga empresa cinematográfica, o Celino sabe, Vera Cruz. Houve uma tentativa. E estúdios em São Bernardo do Campo e tal, aquela coisa toda. Era uma indústria, mas ela não aguentou, ela quebrou. Agora, no caso dos Estados Unidos, eles sempre olharam também para o mercado externo. Então, eles não só olhavam para o mercado interno com temas americanos, extremamente americanos, nacionalistas americanos, por isso cresceu bastante, e também o mercado externo. Então, você tinha uma indústria muito grande. E essa indústria teve vários gênios. O Chaplin é um gênio dessa indústria. E o Walt Disney certamente é outro. Com certeza. O cinema americano sabe fazer esse trabalho comercial muito bem. E não só a questão comercial, mas de levar a cultura deles para outros países. Sem dúvida. O cinema teve essa característica muito importante para eles venderem todos os produtos deles, né? Então, quando você pega ali os filmes de 70, 80, a maioria dos filmes abria com a bandeira americana ali, ou finalizava com isso e tudo mais, né? Principalmente na década de 80, os filmes de guerra, né? Top Gun, que agora também está saindo aí de novo, tudo isso para mostrar, inclusive, poder bélico dos Estados Unidos. Sem dúvida, porque o cinema também teve a serviço da transformação dos Estados Unidos em uma potência mundial. Os Estados Unidos começam a ser uma potência mundial no final do século XIX. 1898, ele já estava de olho na região das Antilhas. Porque ali tinha a França, ali tinha a Inglaterra, naquela região. Então, para crescer geopoliticamente, eles precisavam botar o pé lá. E teve uma guerra contra Cuba.
em que eles derrotaram a Espanha. A Cuba era ainda uma colônia espanhola. Eles derrotaram uma guerra que foi movida pelos jornais. Todo mundo já ouviu falar do William Hearst, o cidadão Kane. Né? Que explodiu o navio americano no Porto de Havana e eles culparam os espanhóis. Nem sabe se foi, mas foi um pretexto para eles que já tinham uma marinha de guerra forte, derrotaram os espanhóis. Aí eles tomaram a ilha de Cuba, que passou a ser administrada dos Estados Unidos, tomaram Filipinas, lá na Ásia, e, salvo engano, eles tomaram também o arquipélago do Havaí. Ou seja, eles estavam olhando de um lado e de outro para essa geopolítica. E o cinema, como você lembrou muito bem, ele retratava tudo isso. Agora, como a gente está falando de guerra, Heródoto, uma das coisas que poucas pessoas exploram, né, na questão do Walt Disney, é que com a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, as Forças Armadas convidou o Walt Disney para produzir desenhos animados de treinamento para os soldados. Em seguida, começou a fazer filmes de propaganda militar, nos quais utilizava principalmente seus personagens mais conhecidos. Ou seja, é outro exemplo que a gente traz aqui no programa de empresas que também se beneficiaram de uma maneira ou de outra com a questão da Segunda Guerra Mundial, né? Como a Harley Davidson, que a gente trouxe aqui também, né? Todas as empresas americanas ganharam dinheiro com a Segunda Guerra Mundial. Todas. A Singer, que fabricava metralhadora de máquina de costura, já contei aqui. Ela fabricava metralhadora, a Ford fabricava tanque de guerra, a GM fabricava caminhão militar, a Boeing fabricava avião militar, por aí afora. Mas é interessante o seguinte, onde é que foi o foco do Disney? Foi no desenho animado. Não é? Aquele primeiro desenho animado, que é o navio a vapor, Steamship, em que aparece o Mickey cantando, todo mundo já viu isso aí. Agora, nesse ramo, ele foi imbatível. Os personagens dele foram imbatíveis. E por que ele criou o Mickey, rato? Para concorrer com o gato. Quem era o gato? Félix. Era o gato Félix. Então, a partir daí, o Mickey arrumou uma namorada, que era a Minnie, né? E a gente passou a acompanhar, então, as aventuras do Mickey Mouse e da Minnie. E depois veio o personagem, aquele neurastênico, que chutava a porta, tudo mais, que é o Pato Donald. E você sabe que, assim, a Disney é tão boa na questão da animação, que eles lançaram o que se chama de os 12 princípios básicos de animação. Foram desenvolvidos por eles. Ou seja, quem estuda animação hoje, vai entrar para esse mercado, precisa estudar os 12 princípios básicos de animação criados pela Walt Disney. Agora, veja que interessante. Até onde chegaram os desenhos do Disney? Eles chegaram na política externa dos Estados Unidos. Durante a Segunda Guerra Mundial, os americanos precisavam se aproximar da América Latina. Aonde eles foram? Foram lá, contrataram a Carmen Miranda, o Bando da Lua, para ir cantar lá em Hollywood, a Luiz de Oliveira, e fizeram a mesma coisa no México. Pegaram atores mexicanos e levaram para Hollywood, para aproximar os Estados Unidos da América dos Estados Unidos do México, dos Estados Unidos do Brasil. Eram 3 países que eram os Estados Unidos. Olha que interessante. Então, no caso do Brasil, no caso do México, eles criaram um personagem chamado Panchito, que passou a fazer parte dos desenhos animados dessa política de aproximação dos Estados Unidos com o México. Bolada no governo de quem? Do Roosevelt. E chamava-se Política da Boa Vizinhança. Franklin Delano Roosevelt. Aí olhou para o Brasil. O Brasil entrou na guerra. Trocou a entrada na guerra pela usina de Volta Redonda. Era o caso, você vê, era aliado. Você me dá a usina de gás e a gente entra na guerra do seu lado. Criaram o quê? O Zé Carioca. O Zé Carioca. Não é? É isso aí. Criaram o Zé Carioca. O Zé Carioca é o personagem que vem para o Rio de Janeiro, que aprende, ensina o Pato Donald a tocar samba. É primo do Pato Donald, se eu não me engano, na história. É primo do Pato Donald? Se eu não me engano, eu não sei. Eu sei que ele ensina, o Pato Donald vem visitá-lo no Rio de Janeiro, que aliás era o único lugar que se conhecia nos Estados Unidos, era o Rio de Janeiro. Mais nada, capital do Brasil. E ele ensina o Pato Donald a tocar samba e tal, etc, etc. E é muito bom, excelente. Então ele criou esse personagem. Então ele entrou nessa área do desenho animado com uma genialidade extraordinária. Agora tem outra coisa. Ele foi além. Ele pega o personagem que era capaz de estar no dia a dia. Ele retratava o cidadão médio americano. Os dois eram o próprio cidadão americano. O Mickey é o cidadão da classe média americana. O Donald é o cidadão médico da classe americana. Então, uma grande identificação nacional e internacional. Aí ele vai e cria o quê? Fantasia.
Foi. Não é possível que a gente passe por essa vida sem assistir o desenho animado chamado Fantasia, Não tem como. com música clássica. É uma coisa maravilhosa. Muita gente passou a gostar de música clássica depois que viu o Mickey naquele feiticeiro. Esqueci o nome Merlin. do... Como é que é? O Merlin, né? Aprendiz de feiticeiro. Aprendiz de Feiticeiro. Que era uma música clássica, ninguém conhecia, mas de repente o Mickey aparece com isso. E tem também aquela musiquinha dos hipopótamos, das hipopotamazinhas dançando, uma coisa maravilhosa. Agora, ele não parou aí. Ele foi além dos negócios. O que ele faz? Cria um parque aonde temático. você pode encontrar os personagens. Olha aí, você quer encontrar o Mickey, a Minnie, o Pato Donald, o Tio Patinhas, que tem um nome em inglês que eu não me lembro agora, né, que é Sovina, é o Pão Duro. É nome do parque. E aí ele cria o primeiro parque, com o nome de Disneylândia, na Califórnia. Na Califórnia. Hoje o pessoal só fala na Disney World. Ele começou na Califórnia, porque a Califórnia era um estado, vamos dizer assim, mais descontraído dos Estados Unidos, perto do México. E aí qual é a visão comercial do cara? Qual que está mais perto da Venezuela, da Colômbia, do Brasil? Flórida. É a Califórnia ou é a Flórida? É a Flórida. Então vamos fazer um outro parque na Flórida. Agora, Heródoto, tem uma história interessante do Zé Carioca, né? Que ele teve um episódio, inclusive, que a Carmen Miranda participou. Com o Zé Carioca, é verdade. o Pato Ele Donald, começou a uma misturar. coisa muito bacana. Ele assim. começou, sabe onde? No Lollipop. Que tem Muito legal isso. atores e tem personagem De desenho. Agora, tem um amigo meu que trabalha com animação, que é o Raul Tabajara. Ele... Eu conheci o Raul Tabajara. É vô dele. Eu conheci. Então, Trabalhava é na vô- TV Record. Era narrador de jogo de futebol. Eu era fã do Raul Tabajara. Então, esse é neto do Raul Tabajara, esse meu amigo Raul Tabajara. Ele trabalha com animação e tudo, e ele estava contando a história que veio um animador, eu não me recordo o nome, dos Estados Unidos para cá, dar uma palestra, veio num evento, e ele foi lá, né, como fã do cara, pô. E aí ele falou, pô, ele começou a falar sobre o Zé Carioca. Aí ele falou, não, a Disney não tem esse personagem. Ele, não, como assim? Tem, o Zé Carioca e tal. E aí começou o maior debate com o cara que é desenhista da Disney, né? Ou seja, o cara da própria Disney não sabia da existência do Zé Carioca. E por quê? Aí Porque o Zé Carioca só existiu na Disney durante a guerra. Depois, com os desenhos nas revistinhas, ele sobreviveu. Aqui era o Grupo Abril que produzia as histórias. Eu conheço o cara, você conhece o cara chamado Peninha. Por que você acha que ele chama Peninha? Porque ele desenhava o personagem chamado Peninha, o nosso conhecido, nosso amigo. E o Zé Carioca, ele não sobreviveu no desenho animado, mas ele sobreviveu nas revistinhas infantis Isso, até, nos sei quadrinhos. lá, 10 anos atrás. Não, acho que ainda tem ainda. Ainda os gibis. tem? Acho que Eu ainda nem sei. tem. Parece que Eu não sei se tem, mas na minha infância eu lembro muito de Zé Carioca. Muito. Pois é. Agora você veja o espírito empreendedor do cara. O cara me cria a Disney World em 1978, por aí, sei lá, 71, por aí. Porque o cara teve a visão seguinte, pô. Os latino-americanos vão querer vir pra cá. Aqui a turma fala espanhol. Tem um monte de cubano aqui que veio lá da ilha de Cuba, fugido do Fidel Castro. E fizeram um tremendo empreendimento comercial em Orlando, que hoje é um sucesso de bilhões de dólares. E, inclusive, a Disneylândia você tem na Europa e você tem no Japão também. Tem em Paris? Eu não fui, mas eu vi lá. Tem, acho que em Portugal. Portugal também não sabia. Tem no Japão. Salvo engano, tem tudo empreendimento comercial. Agora, Heródoto, a gente tava falando que o Walt Disney ele foi um cara de visão mesmo, né? E olha só que interessante, no auge da sua carreira, ele idealizou uma cidade futurista. Extremamente organizada, onde tudo parece estar exatamente no lugar em que deveria estar. Esse projeto, ele se chamava Experimental Prototype Community of Tomorrow, ou EPCOT, que acabou dando origem ao parque lá da Disney. Da Disney. Mas a gente tem hoje, situada lá na Flórida, no condado de Osceola, Celebration, chama. Que foi desenvolvida pela Walt Disney Company, uma vizinha
ali dos parques da Disney, seguindo justamente esses sonhos e valores da Walt Disney. Uma comunidade que foi ali criada sempre visando a qualidade de vida e valorizando a saúde, educação, tecnologia e senso de comunidade. Heródoto, se o pessoal digitar no Google aí, Celebration, né, a cidade, parece cenário de filme de Hollywood. As casinhas todas bonitinhas, pintadinhas, organizadas, uma coisa impressionante. E que pouca gente às vezes explora essa criação do Walt Disney. Ele não se ateve ali só nos desenhos da animação. Não. Ele expandiu para o mundo todo. O parque mesmo é uma outra atividade. Agora tem um detalhe interessante. Ele criou uma escola de negócios. Onde? No parque. Tem uma escola, uma das melhores escolas de administração de empresa do mundo é lá na Disney. Então o pessoal aprende trabalhando na Disney, treinando na Disney, e tem MBA, tem todo esse desenvolvimento corporativo na Disney. Então eu também ganho dinheiro com a educação. Com a educação. Não, e o que não falta são empresários, empreendedores, né, ou palestrantes que trazem em seus exemplos práticos coisas da Disney para aplicar nos negócios. Então, se você digitar livro Walt Disney na internet, vai aparecer uma porção de livros de negócios. E aí, 2 aí que eu gostaria de destacar o jeito Disney de encantar clientes. E tem um outro que chama A Magia do Império Disney. Porque realmente, Heródoto, eles tiveram um cuidado tão grande, né, com o tratamento do cliente, né, essa preocupação, que isso virou referência para as outras empresas, outros negócios. Por quê? Porque o núcleo do capitalismo mundial mudou para os Estados Unidos. Depois da Primeira Guerra Mundial, o núcleo era na Europa, principalmente no Reino Unido e na França. Como eles foram destruídos na Primeira Guerra Mundial, os capitais europeus migraram para os Estados Unidos. E ele se tornou, vamos dizer assim, o centro econômico do capitalismo global e continua até hoje. Tanto que quando tem qualquer estremelico no mundo, o que a turma faz? Sai correndo comprar dólar, porque é a moeda mais confiável no mundo. Então, isso tudo está ligado diretamente à forma capitalista de ser. Eu não estou entrando aqui em detalhes se é bom, se é ruim, não é isso. A forma capitalista de ser. Então, o Disney é uma emanação desse capitalismo americano. É isso aí. E olha, só lembrando aqui dos nossos cursos, Media Training para o Mundo Corporativo. A gente vai vender lá na Disney. Comunicar para chegar lá. Quem sabe, né? Você quer criar uma empresa, um império igual ao Disney, você precisa saber se comunicar. E também tem como se sair bem em uma entrevista de mídia. Tem bastante curso aí, Heródoto. Isso é bom, inclusive agora na época da eleição, né? Né? É isso aí. Em época da eleição, o candidato a... Não, que mais? Deputado não cair federal, nas pegadinhas, né? Das perguntas. Deputado estadual, federal, síndico de... Não, síndico não, desculpa. Então, olha, tô deixando todos os links aqui na descrição, tanto do vídeo aqui do YouTube, como do podcast, que irá te direcionar para as páginas onde você pode obter mais informações. Certo, Heródoto? Tudo certo e nada resolvido. E olha, tem um filme também do Walt Disney, que é o Walt antes do Mickey. É um filme bacana. Eu não assisti. Minha mãe assistiu. Você assistiu também, não foi? Muito interessante. Aliás, o Walt é apelido, né? Walt Disney? Não sabia, não. É apelido. O nome dele é Walter. Em português, Vart. O filme ele é muito interessante, porque ele fala sobre a vida dele antes do estúdio, os fracassos dele. Mostra onde que ele errou, onde que ele... né? E depois como é que ele conseguiu sair se alavancar. Mas é muito bom, é muito bom. Realmente, o nome dele é Walter Elias Disney. Isso aí. Conhecido como Walt Disney. Então é isso. Só para os íntimos, tá? Só para os amigos. Então olha, se você gostou do episódio, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal e compartilhar com todas as pessoas que você conhece. Vemos você no próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigado, Heródoto. Tchau. NEP Podcast.